Olá, meus queridos. Vamos avançar no nosso conteúdo agora estudando a Revolução Inglesa. Este conteúdo, ele exige de vocês saberes anteriores. Então, é importante que vocês tenham claro as ideias que a gente já estudou, que vocês já estudaram no passado, e que a gente fez uma rápida revisão sobre a reforma religiosa, sobre o absolutismo, sobre o mercantilismo e sobre o liberalismo. Porque praticamente a Revolução Inglesa, ela marca o momento em que se abre a disputa entre o absolutismo e o mercantilismo contra as ideias do liberalismo na economia e na política. E aí, por trás dessa disputa entre o poder absolutista e a economia mercantilista, contra as novas ideias do liberalismo, que são as ideias do iluminismo, né, que a gente também já estudou, por trás disto vai ter toda uma questão religiosa. Então, a Revolução Inglesa, ela envolve saberes anteriores. Então, só vou retomar aqui duas ideias que são centrais para aquilo que a gente vai ver hoje. Primeiro, lembrando que o absolutismo é uma forma de governar onde o rei concentra todo o poder nas suas mãos. Todo o poder está com o rei. Primeira questão importante aqui de lembrar. E segundo, a questão do mercantilismo. No mercantilismo, o rei, o governo, o Estado, controla a economia, tem um alto poder de controle e de intervenção sobre a economia. Então, isso é um lado da questão que a gente está estudando. O outro lado, que é o que está em conflito, são as ideias nascentes do iluminismo. Está nascendo o iluminismo, está começando a se difundir, ele não está bem pronto ainda neste momento, mas as suas ideias já estão numa fase de nascimento. Então ele vai nascer e vai começar a se consolidar. Aí o iluminismo a gente viu na aula anterior, eu só vou retomar aqui dois aspectos, que são as ideias liberais. A ideia de que na política o rei deve estar abaixo da Constituição, ou seja, o rei deve cumprir as leis que todo o povo cumpre. A ideia de que todos são iguais diante da lei, e a ideia de que o comando político é uma coisa humana e não uma coisa divina. Então ele está se opondo aqui ao absolutismo, colocando a ideia de que a política é uma coisa humana, portanto, o poder deriva da vontade das pessoas, da vontade, no caso, do povo. E a ideia do liberalismo econômico, que é a ideia de liberdade para fazer economia, liberdade para tomar iniciativa, liberdade para não ter o governo interferindo na economia. Esta é a questão que está em choque aqui na Revolução Inglesa. E, paralelo a isto, nós vamos ter um emaranhado de relações de dinastias e um emaranhado de relações religiosas, ok? Então, eu vou, parte por parte, só destacando as ideias principais e depois eu faço um resumo para vocês. O processo todo vai se desenrolar no Reino Unido, e aí nós estamos articulando Escócia, Irlanda, Inglaterra e País de Gales, tá? O Reino Unido. Vai ter volta e meia interferência da França Católica e da Espanha Católica, vão estar volta e meia interferindo indiretamente. E esse processo todo acontece ao longo do século XVII, tá? Século XVII. Até o século XVI,
A Inglaterra tem um poder absolutista e a Inglaterra tem uma aliança entre o poder absolutista, que vai ser o auge aí vai ser a Rainha Elizabeth I, entre o poder absolutista da Rainha Elizabeth com os grupos sociais e econômicos, a burguesia, a alta nobreza, a média nobreza, a pequena burguesia. Então tem uma aliança aí. Então, no aspecto da economia, ao longo do século XVI se desenvolve muito a economia da Inglaterra. Lembrem, é importante isso estar presente, né? Daqui a pouquinho vai acontecer a Revolução Industrial na Inglaterra, né? Percebem o que está em jogo aí? Então, o comércio está se desenvolvendo, as manufaturas estão se desenvolvendo, a Igreja Católica vai perder as terras e essas terras vão ser vendidas para a pequena burguesia e para a pequena nobreza. Os campos vão ser cercados para criar ovelhas. Então, a economia da Inglaterra, ao longo do século XVI, XVII, vai ter grandes mudanças. Mudanças que exigem liberdade econômica. Ao mesmo tempo, a política da Inglaterra vai ter essa disputa, a disputa entre o poder absolutista e as ideias iluministas, que vão ser defendidas aí pelo parlamento. Então, o processo todo da Revolução Inglesa é poder absolutista versus parlamento, poder do parlamento. É dentro do parlamento da Inglaterra que vão ser defendidas as ideias de controlar o poder do rei. E aí nós vamos ter uma sequência de choques entre o poder absolutista e o poder do parlamento. Ora, o poder está nas mãos do rei, ora o poder vai estar nas mãos do parlamento. Vai ter até um pequeno período onde vai ter uma experiência de implantar a república na Inglaterra, mas logo cai essa experiência. E, finalmente, o terceiro aspecto aqui é o aspecto religioso. Nós temos na Inglaterra a religião anglicana. A religião anglicana é controlada pelos bispos. Aí nós vamos ter dois outros aspectos sempre em choque com a religião anglicana, que é o antigo poder da Igreja Católica, volta e meia tentando se restabelecer, e, por outro lado, os puritanos, que são, ali na Inglaterra, eles são chamados de presbiterianos, que eles são protestantes, são anglicanos, mas eles têm uma pequena diferença, que é que o poder local seja escolhido em assembleia, e não seja um bispo indicado pela alta nobreza e pelo rei. Então, a ideia aqui dos presbiterianos é que o poder local seja eleito, indicado pelas pessoas daquela comunidade. Então, estão em jogo aí o retorno do poder da Igreja Católica para dentro da Inglaterra, a manutenção do poder da Igreja anglicana, aí com o poder nos bispos e servindo ao interesse do rei absolutista, e o interesse do grupo presbiteriano, que quer colocar o poder nas mãos das assembleias locais, certo? Esses três enfoques estão se relacionando. Como é que isso tem um desfecho? O desfecho de toda essa disputa vai se dar com a Revolução Gloriosa. O rei vai ser deposto, e vai assumir o poder Guilherme de Orange, que é um holandês protestante, que vai assumir a religião anglicana e vai chegar ao poder em 1689, derrubando o rei católico Gêmeos II. Só que a chegada de Guilherme ao poder vai ser seguida da assinatura da Declaração dos Direitos. A Declaração de Direitos diz o seguinte: o rei reina, mas quem governa é o parlamento. Ou seja, no final da história, as ideias liberais
vencem, tanto na economia quanto na política. E a Revolução Inglesa vai marcar a abertura para o mundo da ascensão do liberalismo, a abertura para o mundo das ideias do iluminismo na economia e na política. Ok? Então, a partir de 1689, Guilherme de Orange assume o trono da Inglaterra, ele passa a ser rei da Inglaterra, Escócia e Irlanda, e ele assina a Declaração de Direitos, dizendo que ele não pode, em nenhum momento, fechar o parlamento e que ele não pode, em nenhum momento, anular as decisões do parlamento. Eu estou deixando um texto bem completo, que é do livrinho didático de vocês, sobre as revoluções inglesas. Vocês devem ler, estudar cuidadosamente e anotar todas as dúvidas para que na próxima aula a gente tire todas as dúvidas, ok? Abraço, estou à disposição de vocês para comentários, para tirar dúvidas e para a gente retomar cada partezinha desse conteúdo, se for necessário, porque este é um conteúdo um pouquinho mais difícil. Abraço, até a próxima aula.